Hoje nós vamos mergulhar num texto antigo bem poderoso, o 6º capítulo de Ezequiel. E ele já começa de um jeito, olha, muito estranho, com uma mensagem de juízo que não é para pessoas, mas para a própria paisagem de Israel. E essa é a grande pergunta, né? Por que um profeta declararia guerra contra montes, colinas e vales? A resposta para isso nos leva direto para uma crise espiritual muito profunda e para um Deus que está determinado a ser conhecido por quem ele realmente é. Vamos entender essa história. Bom, para a gente entender, a gente precisa saber quem era o profeta. Ezequiel era um sacerdote que foi levado como exilado para a Babilônia. E a missão dele não era dar um consolo fácil, não. Era, na verdade, diagnosticar a raiz do desastre que tinha atingido seu povo. E o diagnóstico começa com esse alvo bem diferente. A profecia não era contra a terra em si, mas contra o que aquela terra tinha se tornado, o que ela representava para as pessoas. Essa expressão, Montes de Israel, que só aparece no livro de Ezequiel, era a metáfora perfeita. Por quê? Porque Israel era uma terra montanhosa, claro, mas, mais do que isso, esses montes e colinas tinham virado o epicentro da infidelidade do povo. Eram os lugares onde a idolatria acontecia abertamente, sem vergonha nenhuma. Agora, vamos detalhar um pouco mais qual era o crime específico que provocou um julgamento tão severo. O problema não era a geografia, claro, mas o que acontecia nela. O termo hebraico para esses locais é Bamá. Eram originalmente altares pagãos dos cananeus. O povo de Israel deveria ter destruído tudo isso, mas, em vez disso, eles misturaram a adoração ao seu Deus com rituais idólatras. Esses lugares altos se tornaram o símbolo máximo da traição espiritual da nação. E o que eles adoravam nesses lugares? Ezequiel usa uma palavra que é puro desprezo, girulim, repetida quase 40 vezes. O termo foi escolhido a dedo, sabe? Para soar como bolas de esterco, mostrando de um jeito bem gráfico o nojo que Deus sentia por esses ídolos inúteis. A punição, então, é descrita de uma forma muito visceral, muito simbólica. O castigo ia se encaixar perfeitamente no crime. O juízo seria inevitável. Ninguém ia escapar. Para quem estivesse longe, a peste. Para quem estivesse perto do exército invasor, a espada. E para os sobreviventes, cercados nas cidades, a fome. Era uma destruição tripla, completa. E aqui a gente chega na imagem central do juízo. É uma cena chocante, gráfica e, ao mesmo tempo, profundamente simbólica. E aqui está a justiça poética da punição. Na lei hebraica, o contato com um cadáver tornava tudo impuro. Então, ao espalhar os ossos dos adoradores ao redor de seus próprios altares, Deus decreta a profanação final. Os locais de pecado se tornariam memoriais da impureza, contaminados pelos próprios pecadores. Então o ponto crucial é qual era o propósito final por trás de um juízo tão devastador. Não era só punição pela punição, tinha um porquê. Essa frase, ela é a chave para entender não só este capítulo, mas o livro de Ezequiel inteiro. É o grande, o momento da revelação. E essa não é uma frase qualquer. Ela aparece mais de 60 vezes. É conhecida como a fórmula de reconhecimento. Ela expressa o efeito desejado de tudo que Deus está fazendo, que ele seja reconhecido por quem ele de fato é. A questão é que existem duas formas de se chegar a esse conhecimento. O povo já tinha conhecido a Deus pela graça, na libertação do Egito. Agora, por causa da idolatria, eles o conheceriam pelo juízo, pelo abandono no exílio. O resultado final é o mesmo, reconhecer sua soberania. Mas o caminho, era tragicamente diferente. Portanto, o objetivo final não era aniquilação, mas revelação. Era para demonstrar de uma vez por todas que o Senhor é o único Deus verdadeiro e que os Gilulim, os deuses esterco, eram totalmente impotentes. E agora, a gente vai para uma reviravolta na história, onde um brilho de esperança aparece no meio de toda essa ruína. A destruição não seria total. Em sua graça, Deus sempre preserva um remanescente. Mesmo no juízo mais severo, a misericórdia aparece. Um pequeno grupo iria sobreviver. E esses não seriam apenas sobreviventes físicos. Eles passariam por uma profunda transformação. Longe dos lugares altos, eles finalmente se lembrariam de Deus. Iriam sentir arrependimento, ter nojo de seus próprios pecados e, por fim, reconheceriam a justiça do juízo. A catástrofe se tornaria, no fim, a ferramenta para a restauração. E assim terminamos com essa tensão.
A mensagem de Ezequiel 6 é dura, sem dúvida, mas não é o fim da história. Ela mostra que às vezes é preciso que tudo seja destruído para que o verdadeiro fundamento seja redescoberto. A ruína dos altares falsos foi o que abriu caminho para a redescoberta do Deus verdadeiro.